irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós aprenderemos sobre como ler a Bíblia. De uma forma muito prática, nós queremos dar dicas para que vocês possam iniciar a leitura da palavra e ter constância na vida com Deus. Nós queremos ajudar todos os peregrinos em sua caminhada com Deus, a entender as Escrituras, a ter comunhão com o Senhor e conhecer como Ele realmente é. Por isso, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ative o sininho para que vocês possam receber os próximos conteúdos que nós iremos postar aqui no canal, tá bom? E a nossa primeira dica é: aprenda a separar um tempo e foque na leitura. Assim como está escrito em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Também está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo do 9 ao 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele é a nossa prioridade. E por isso também que nós indicamos que vocês possam colocar o primeiro horário do dia de vocês para ler a palavra. Mas quem pode, coloque esse primeiro momento na presença do Senhor. É muito mais fácil, é muito mais leve e o seu dia será diferente. E a chave para que vocês consigam vencer e consigam ler todos os dias é que vocês precisam ser perseverantes na rotina até que vocês criem raízes fortes. E a nossa segunda dica é: comece de baixo e não tenha pressa de crescer. Não queira ler 100 páginas sem ainda ter nenhuma constância de leitura. Foque primeiro na constância e não na intensidade. Não tenha pressa em terminar apenas para cumprir as metas. Não se esqueça de separar e escolher um lugar confortável e livre de qualquer tipo de distração. Desligue-se do mundo e coloque tudo no silencioso. E aqui nós queremos ressaltar algo poderoso que vai libertar vocês das amarras de Satanás. O diabo ele não quer que vocês tenham constância com Deus. E justamente por isso, quando vocês começarem e iniciarem essa prática de leitura, muitas coisas vão acontecer. Então o celular vai tocar toda hora, pessoas vão chamar vocês, às vezes pessoas que vocês não veem há anos, há muito tempo, vai vir falar com você, você vai se distrair. Então ele vai tentar de diversas formas distrair vocês para que quebre essa constância na leitura da palavra. Porque ele sabe que se vocês lerem a palavra todos os dias, com uma constância íntegra, criando raízes, ele não vai mais conseguir tirar vocês de Deus. Porque daí vocês vão estar arraigados, enraizados na palavra. E é por isso que está escrito: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E a nossa terceira dica é: leia na ordem correta para entender o contexto. Não fique lendo apenas versículos aleatórios da Bíblia. Leia todo o livro primeiro, antes de começar outro. Ou seja, se você começou, por exemplo, o livro de Daniel, leia ele por completo, para você entender a história, o contexto, para que você possa entender tudo o que está acontecendo. Se for parar de ler, termine pelo menos o capítulo. Ou seja, se por algum outro motivo realmente você vai precisar parar a tua leitura, pelo menos termine o capítulo para que o entendimento não fique quebrado. E por último, leia de forma corrida, sem estudar, até que você encontre prazer. Por que eu falo isso, meus irmãos? Muitas vezes, como a gente viu na dica anterior, a gente quer ir muito além daquilo que a gente pode no momento. Então, assim, se você não tem o hábito nem de ler, como que você vai estudar a Bíblia? Então, primeiramente, crie esse hábito da leitura, sabe? Passe um ano, se for necessário, leia a Bíblia toda, conheça a palavra de Deus. E aí, com o tempo, você vai se sentir mais capacitado, com mais força, para poder, aí sim, começar a estudar a palavra de Deus. E a última dica que nós temos para dar hoje sobre como ler a Bíblia é: sempre ore antes e depois da sua leitura. Por quê, meus irmãos? No momento da oração nós pedimos discernimento e sabedoria. Para que motivo? Para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos no dia da leitura.
Então, o que nos adianta saber, meus irmãos, e ter o conhecimento se a gente não vai conseguir colocar em prática? Por isso, peça ao Espírito Santo que te revele a verdade. E eu gostaria de deixar uma frase que vai impactar a sua vida. Se você não lê a Bíblia, não espere ter uma revelação de Deus. Ou seja, vemos muitos hoje em dia falando que tiveram, Deus diz isso, Deus diz aquilo, Deus me fala, mas eles nem sequer leem a Bíblia. Então, a revelação já é a própria Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação do Deus Altíssimo, que quis revelar ao homem dessa forma. Por quê, meus irmãos? Pois a revelação é a ação do Espírito Santo que transforma a informação em compreensão. Ou seja, sem essa revelação guiada pela ação do Espírito, nós não temos como transformar a informação em compreensão. É Deus que opera isso em nós. E por fim, meus irmãos, eu gostaria de só relembrar vocês. Primeiro, aprenda a separar um tempo e foque na leitura. Segundo, comece de baixo, não tenha pressa de crescer. Terceiro, leia na ordem correta para que você possa entender o contexto daquilo que está escrito. E por último, sempre ore antes e depois da leitura, pedindo ao Senhor graça, misericórdia e o favor dele para que você entenda tudo aquilo que ele quer falar para você hoje. Amém? E por fim, meus irmãos, eu gostaria de deixar um breve testemunho da forma que aconteceu comigo. Eu não gostava de ler, nunca gostei de ler. E a partir do momento que o Senhor me chamou, cresceu isso dentro de mim. E eu pude começar a ler a Bíblia com outros olhos. Não foi fácil. Eu comecei, imagina, alguém que nunca lia. Então eu comecei a ler dentro de um ônibus, o ônibus chacoalhando. Todos vocês sabem como que é pegar um ônibus. E ali mesmo foi dia após dia. E foi assim exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a ler pouco, mas eu não desistia, dia após dia. Eu lembro que em torno de mais ou menos uns 7 dias, 8 dias, eu não me recordo exatamente o que aconteceu. Eu parei de ter aquela dificuldade, aquele peso, de tudo estava me atrapalhando, tudo me chamava atenção e consegui finalmente focar na palavra de Deus. Então já fazem mais de 3 anos que eu leio todo santo dia a palavra de Deus por causa desse testemunho, por causa desse amor que o Senhor colocou no meu coração para ler a palavra dele e ensinar as pessoas. Então assim, persevere, tenha foco, força de vontade e não desista, porque o Senhor vai fazer na sua vida e você vai conseguir ler a palavra dele, aprender mais, conhecê-lo, ter relacionamento e você nunca mais vai querer sair de perto dele. Então, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja contigo, que Ele realmente te dê ânimo, força e foco, disciplina, para que você possa estar mais próximo dele cada vez mais. É o que eu peço e oro pela tua vida em nome de Jesus. Amém. E é isso, meus queridos irmãos. Chegamos ao fim desse vídeo e lembrando que o nosso propósito é realmente te ajudar na caminhada com Deus, de realmente fortalecermos uns aos outros até que o nosso Senhor retorne, que essa é a vontade dele. Então, por favor, meus irmãos, deixa aí o gostei, o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, clique em todas, para que quando nós postarmos mais alguns conteúdos, você possa receber a notificação. Peregrinos de coração, não se esqueça, estamos rumo à pátria celestial. Grande abraço, fiquem com Deus.